a obra que ele se propõe ali não existe. O que você poderia interpretar como sendo a obra que é a galeria fechada, eu acredito que é uma crítica e não obra de arte. Então você acha que a obra de arte como crítica é uma obra de arte? A não ser que ele me diga que a obra de arte dele é a crítica, aí eu vou ter que avaliar ela de um outro ponto de vista, com outros parâmetros. O que eu avaliei foi o que ele colocou ali. Aquilo pra mim não existe. Então você entendeu aquilo como uma ficção? Você não acha que ele colocou um estado de suspensão de todos esses valores e juízes? Então pode ser, mas aí eu vou te dizer que eu venho de uma linha, por isso que eu perguntei se eu poderia fazer isso na primeira pessoa, porque eu venho de uma linha fenomenológica, em que espírito não sozinho não existe sem corpo e não aprecia nada. Você suspende isso. Você não suspende, porque você está aqui. Seu espírito ela está não no fenômeno oposto, né? Todo uma fenomenologia de está na imanência, né? Sim. Está na imanência. Eu preciso da imanência de alguma forma. Eu preciso da forma. Exatamente. A obra de arte não precisa da forma em si, mas ela precisa ter pelo menos de fundo. Ele me dizer que... Mas aí eu te pergunto assim, eu fico me imaginando chegando numa exposição, recebendo um convite, e aí eu levo meu corpo para a exposição, e aí eu chego lá e eu vejo aquela... que é o que eu imaginei foi o MASP, por exemplo, eu estava doido para ver o MASP. Sim. Imagina se eu chego no MASP e ele tá com a porta fechada, com um aviso. Assim, eu levei meu corpo até lá. Eu tô num estado em que eu quero entrar e ele faz isso comigo. Então, na verdade, eu tô sentindo com o meu corpo aquilo. Tô sentindo uma decepção imensa. Eu tinha uma expectativa, ele quebra a minha expectativa. Eu sei, mas então, aí a questão toda é a seguinte: se vamos estabelecer que a fala, se a galeria fechada é a obra de arte, e não o que ele disse que seria. Eu acho que é uma questão do que vamos avaliar como obra de arte. E eu acho que também é uma questão de você pensar para que ele está usando essa linguagem, a maneira que ele está usando essa linguagem, e até que ponto ele, ao dizer isso que ele diz ali, ele está querendo que você leve aquilo ao pé da letra. Ou ele está fazendo uma ironia. Então, mas segundo o seu texto, é mais uma ironia. Porque sim, eu coloco, ao meu ver, é uma ironia. E o fato de ser uma ironia não necessariamente eleva essa ironia ao estatuto de obra de arte, mas, como eu falei, eu perguntei se poderia ser uma opinião pessoal. Aliás, é um texto de opinião. Sim. Vamos ouvir o texto do colega. Eu pus assim: sobre o estatuto de arte, não há o existir da coisa para pensá-la. 15 anos pós-Segunda Guerra, ao esgotamento do porquê pensar. Não há o que ser refeito, tampouco fazer com a criação o quê? A desmaterialização, por si só, nega o objeto, seja ele qual for o substrato da arte. O reducionismo, elevado à subjetividade extrema, se esmorece no consciente, implodindo enquanto fonte de alguma coisa criativa. Entendeu? Reflexionante. Tá quase reflexionante, né? Não, mas eu estou dizendo que não é. Não é. No começo você... Não, só que aqui eu botei criativo porque está lá no fim. Porque você tem, para você ser, como é? O que não é reflexionante, o que é? Determinante. Você tem que estabelecer uma regra, né? Sim. Então eu boto aqui, sobre o estatuto de arte, não há o existir da coisa para pensar. Então, você precisava ter alguma coisa, alguma forma, alguma matéria. E não há, então não há. Esse é o argumento do seu texto. Esse é o argumento do determinante. Aí, eu tento sustentar o que eu estou dizendo, né? Que ele tá, você falou que é dos anos 60. 69, Ah, 69? 69, Ah, meu bem, eu botei o homem então, quase 20 anos pós-Segunda. Agora fica 15, né? Ah, não vou Não mudar. é questão matemática. Não, 15 anos pós-Segunda Guerra, ao esgotamento do que, por que pensar. Se você considerar também que é 69, você tem a morte de Kennedy. Também tem esse espetáculo.
Então, mas você está indo já para um campo mais reflexivo, né? Não, mas não é questão de refletir. Você desfaz a regra porque ela, não, naquele momento não há necessidade de que ela exista no pensamento. Então você se coloca dentro de um círculo hermenêutico, não é? Onde tem o artista, o pensamento e a obra de arte, e a obra de arte, na medida em que ela deixa de acontecer como uma coisa, não é? Como um utensílio originário, como diz o Heidegger, você vai reduzindo, até que você pelo menos não a veja. E ela vai implodir no seu consciente. Entendeu? Então, se ele diz ali que ele nega a imagem e que ele nega a linguagem, não é? Para mim, ele não quer dizer nada. Eu sou bem, não vou ficar pensando, tentando justificar, é isso aqui. É isso que ele quer que eu pense, uma incapacidade que você vai ter nesse período da história da arte americana, da competência do pensamento de criar alguma coisa que preste. Então é mais honesto fazer o que ele fez do que não fazer nada que preste. Entendeu onde eu quero chegar? Então não existe obra, não tem o que pensar, não tem, está dizendo, não tem. A minha telepatia... Você não está pensando? Não, mas a minha telepatia é com a dele que não tem obra, só isso, eu estou explicando o que eu falei aqui. Pensamento é linguagem. Ah, mas pensamento dito, eu estou dizendo. Mesmo não externalizado, ele é linguagem. Não, tudo bem. Mas ele não consegue sair do pensamento. Mesmo ele negando a linguagem, ele tem que usar a linguagem para dizer que a linguagem não é suficiente para o que ele quer dizer. Então, mas então que seja que a linguagem não é suficiente para aquilo que ele quer dizer. Mas eu se ler aquilo, porque eu sou muito prática, não sou de ficar fazendo eu com braço. Eu acho que, enfim, não sei, posso estar errado. É? Mas escolheu o determinante, não o reflexionante. Ah, eu sou prática. Ai, não sei. Então eu acho isso. Se ele parte de que não há linguagem e não há imagem, mesmo que haja linguagem do pensamento, que no caso não é o bastante, porque ele está dizendo para todo mundo ter uma telepatia com ele, olha, sabe? Eu queria perguntar qual que é a tua linha. Porque ela falou de uma linha fenomenológica, embora você não disse. Melodia. Sabe, a minha é heideggeriana. Não tem sentido. Eu até entendo a boa vontade do artista, mas entendeu? Sabe, é a mesma coisa. Uma vez eu estava fazendo uma palestra, aí eu quebrei o maior pau com um crítico de arte, nada a ver. O cara eu disse, olha aqui, é o seguinte, sabe, cheio. Não é arte, não adianta se pôr sob o estatuto de arte, tem coisa que é tranqueira, entendeu? Quem tem capacidade e coragem de falar, esse é o problema. Mas olha só para já polemizar com você. Não polemiza não. Aí o outro dia me falou assim, aí virou, não sei, numa banca, menina minha, de TCC, de filosofia, eu quebrei o maior pau. Meu marido olhava assim e falou, puta, tá provada. Porque você não tava, né, sério? O homem começou a falar, é uma pessoa muito querida, muito próxima, sabe? Eu lá cansada, nervosa e tudo. Aí eu falei, quer saber? Seguinte, é conversa fiada, aquele monte de tênis empilhado na Bienal, você lembra dessa Bienal? Não é possível, talvez você tenha 30 anos. Não é possível que você não lembre. Fala o nome do artista. Que nome do artista? Levei o ateliê inteiro para ver aquilo, quase morri de vergonha. Mas só. Coisas horrorosas, horríveis. Então, sabe? calma, só para Não vem ao caso. Não vou polemizar. Olha aqui, não vou polemizar arte, também. não briga comigo. Não vou brigar, não, só vou discutir a questão do juízo. Né? Você é Merlot, eu sou Heidegger, acabou. Antes de discutir o texto dele, é só para ter uma coisa muito simples. Assim, se a gente emite um juízo de que um objeto não é obra de arte, é porque a gente sabe
que é obra de arte e o que Claro, não é. você Há um tem. modelo a Claro. ser seguido. Né? Por isso que eu falo da coisa para pensar. Se um monte de tênis X de um artista numa situação expositiva, né, que a princípio pressupõe que aquilo seja arte, pode ser julgado como não arte, é porque se sabe o que é arte. Ou seja, a sua relação com aquele objeto foi de tal ordem que você disse que não é arte. Esse juízo é um juízo determinante. Determinante. Né? Até porque, Cauê, se você me permite, eu particularmente acho que Bienal, no meu entendimento, desde que eu frequento Bienal a vida inteira, tanto dentro como fora do Brasil, é uma exposição de ideias sobre a arte. Entendeu? Não apenas, né? Também pode ser isso. Também. Mas a grande maioria é uma exposição de ideias. É como se fosse uma oficina onde você expõe ideias sobre aquilo que para você é arte. Não necessariamente o é para o outro que está vendo, mas é uma oficina de exposição de ideias. Porque é o único jeito, vocês me desculpem, porque eu sei que todo mundo aqui é hiper ilustrado, de você levar uma plateia que não tem convivência ou alguma experiência com o mundo da arte e olha aquilo para você e fala: o que é isso? Por que eu paguei a entrada? Não, agora, mas não é. Faz 10 anos. Sim, mas não é. Eu fiz 62 anos ontem. Não, tudo bem. Então, sabe, não era. Pagava-se. Não, a questão não é o valor mesmo. Não, é a questão do respeito. Continua se pagando, a gente continua pagando, só que não paga em grau, a gente continua pagando. Ah, claro, paga em tributo. Né? Agora, entendeu? Então você tem que ter minimamente algum tipo de consciência para você poder dar um argumento para quando você leva as pessoas. Se Entendeu? você simplesmente levar as pessoas. Mas elas não querem serem levadas simplesmente. Talvez para o senhor elas queiram. Quando eu levo os meus alunos à Bienal, eu digo: ó, façam a cartografia própria, cada um faz a sua. Não, mas por exemplo, uma aluna desceu 3 vezes do terceiro andar para ver o vídeo de uma iraniana, por exemplo. Eu falei: olha, se o seu interesse é esse vídeo, fica nele. Você não vai conseguir ver tudo. Mas aí é que tá, mas aí depende muito gente, do público que o senhor atende. Essa discussão está muito bacana, eu acho que é muito relevante de fazer, na verdade, que é sobre, de fato, esse estatuto. Acho que a maioria das pessoas, né, que chega com esse argumento dizendo que um objeto não é obra de arte, mais do que exercer um juízo reflexionante, é um exercício determinante. Né? A questão é quanto relevante isso é para a discussão sobre a obra de arte, sobre aquela exposição. Se você vai com um grupo de figuras ali, de alunos, e você já se debate com um objeto que te causa um incômodo, uma revolta, não sei qual que é a palavra, você já qualifica aquilo como não obra de arte, não há outra possibilidade de diálogo com aquilo. Você já se negou a permitir, se negou uma relação com aquele objeto e que aí não tem discussão, né? Que vamos discutir sobre aquilo se aquilo não é arte, ponto, né? Acho que daí depois daqui a pouco vai chegar nos textos reflexionantes, aí vai ser uma outra discussão, mas entender a limitação desse juízo. Esse juízo não leva a nada, a não ser a negação daquilo como objeto. Mas de qualquer maneira é um juízo pensante que tem argumentação. Sim. Eu não posso dizer que é porque você não, claro que pode. Você pode dizer o que você quiser. A questão é que o que vale a pena entender é que você tem que dar liberdade para a pessoa achar aquilo que quem acaba dizendo que é ou não arte é quem emite esse juízo. Mas não é o que fazem. Então, não é o que os críticos fazem. Sim, só que os críticos fazem em que sentido? Dizendo que aquilo pode ou não ser. Você pode dizer que você gosta ou não daquilo, porque daí já é um juízo de valor. Não, mas agora, dizer que é ou não obra de arte é um outro juízo, né? Você pode falar: isso aqui é uma porcaria, isso aqui não tem. Mas dizer que não é arte é uma outra categoria, você né? Disse que não era arte.
arte. Agora, que não Não, é... eu disse que não era arte. Não, você disse que eu disse que não era arte. Eu disse que um monte de tênis era uma coisa horrorosa. E todo mundo começou a rir. Aí você disse que a partir do que eu disse que é uma coisa horrorosa, subentende-se um valor de juízo que não é arte. Não. Então, tá. Então, desculpa se eu entendi. Mas agora, você disse que aquilo não era obra de arte, não que não era bom, né? Não era a qualidade que estava em julgamento, sim o estatuto de artisticidade. Né? Então, por exemplo, se você leva um grupo para uma Bienal com uma certa responsabilidade de ensinar alguma coisa, até para dar valor à minimal arte, à arte reducionista, enfim, há uma série de coisas que você tem como fenômenos e projeções de artes na modernidade, você também tem uma responsabilidade para com aquele grupo. Tem que se preparar para isso. Entendeu? Você tem que se preparar para isso, você tem que levá-los, porque senão você entra num registro absolutamente anárquico, onde vale tudo. E não é assim que funciona. Entendeu? Você tem movimentos de arte abstratas, maravilhosas e reducionistas espetaculares. Agora, você tem que ter um parâmetro. E a Bienal, então, não tem parâmetros? Não, a Bienal tem parâmetros, mas ela é uma oficina experimental. São outros parâmetros que talvez são não outros são parâmetros, mas que tem parâmetros, mas não né? são parâmetros. Não, alguém estabelece. Você pode discordar dos parâmetros, Eu posso mas discordar, não negá-los como existentes. Né? Não, mas eu não estou negando, filho. O que eu estou querendo dizer é que, para mim, para eu levar um grupo para uma Bienal, onde eu não sei o que eu vou ver, ou quando eu vejo, eu acho absolutamente... Às vezes, nem tenho o que dizer a respeito, com pouquíssimas exceções, porque tem coisas muito boas. Você tem que andar para a PUB 3, 4, 5 vezes para descobrir, mas tem coisas muito boas, entendeu? Então, a melhor saída para um bom professor que tem um mínimo de responsabilidade e que tem um mínimo de respeito aos artistas e à própria arte, à própria crítica, que tem uma posição extremamente frágil e delicada, entendeu? Porque ela norteia uma opinião, ela faz um juízo, entendeu? Quer ela queira, quer não, é você dizer que uma Bienal, na verdade, é uma oficina de experimentação de arte. E que ali você vai encontrar grandes artistas ou não, experiências temáticas sobre arte. Minha filha, você lava as mãos e está tudo certo. Porque aí você dá um caminho. Se você é professor, eu falo sobre o cunho do professor. Não, isso é um caminho possível, de fato. Mas tudo bem, vamos não, seguir. Você estava na sua frente com, que eu vou entrar no meu texto, com a principal discussão de arte que tem contemporânea. Que não é se ela é uma boa arte, se ela é bela ou não. Que a arte não, absolutamente não. A arte tem muito a ver com a fealdade. Não, especialmente a arte atual. O meu papel, que era de um juízo determinante, falando que aquilo é uma obra de arte. Vamos lá, lê o seu texto. Tem que comentar, eu vou falar, eu escrevi só para, mas eu vou falar. Tá. É com base num texto, numa frase de um texto do Lyotard, que a discussão não é sobre o belo ou não, é sobre o que a arte não é. E justamente sobre o fato de não ter perceptivas mais, de não conseguir falar o que é arte de um modo objetivo, como é na escola de samba, por exemplo. Isso já pode ser visto, e é o único caminho que eu tinha como seguir, como uma regra. O fato de não existir regra pode ser visto como uma regra. Então, uma obra de arte num ponto que gera esse debate, se ela é ou não, já é uma obra de arte. Para você. É o papel que eu tinha que cumprir aqui. Entendi a discussão sobre... na verdade, os conceituais vão nessa linha que você está trazendo. A própria pergunta sobre se um objeto é ou não arte já é um trabalho de arte. Eu tinha que fazer uma contextualização histórica. Essa é a argumentação de um Kossuth, por exemplo, nos textos dele. Se isso está gerando pensamento, está gerando discussão, está gerando sentimento, está gerando repulsas ou gerando... sei lá, atrações, isso já seria obra de arte para essa linha da arte conceitual. Não tem meios técnicos para avaliar uma obra, mas senão um júri de arte teria um trabalho muito menos na fruição e mais... Seria simplesmente, você tem um modelo, encaixa, não, encaixa, não, encaixa, não. Você teria um juízo determinante e não um juízo reflexionante. Mas ele é muito menos comprometido com uma certa responsabilidade, eu também acho. Não entendi. Por exemplo, eu acho assim. Pode falar, Sérgio, fala.
Não fala, que eu acho que eu sei que você vai. Depois eu falo, já falei muito. A questão é, você coloca então como arte por causa da aula, e não porque exatamente você chegou lá e se viu. Mas não é a minha opinião, eu me propus fala colocar um de papel outra. de Não, mas então, discriminante. você diz o seguinte, a partir do momento que ele pergunta se é arte ou não, num juízo reflexivo ou determinante, isso é arte por causa dessa discussão que estamos fazendo. Mas se você pensar somente naquilo, e aí? Como é que você sustenta? Posso pensar somente na galeria fechada? Por exemplo, um dos principais aspectos da arte contemporânea é o fato de, igual ela falou agora, que eu não consegue entender, que geralmente quando você vai em exposição de arte contemporânea, você geralmente necessita de um apêndice do autor, ou de alguém explicando que aquilo não é uma grande parte das obras. Você tá Não, de forma. desculpa. Ela falou forma. Eu não preciso Não, de ela uma falou explicação forma. do autor. Eu preciso Tudo bem, então, de alguma expressão. tirando a parte que eu citei você, na arte contemporânea em geral, por exemplo, você vai para Inhotim, vai ter um monte de coisa que você vai ter dificuldade absurda de entender e você vai Mas fazer você tem explicação. Não, tudo bem, eu não estou falando Mas é não outro materialidade. nível de arte. A galeria fechada, ou ela aberta para o tipo de arte que ele propõe, não tem diferença nenhuma, entendeu? Se ele colocasse na arte contemporânea, não tem diferença nenhuma. Ia sempre precisar da explicação do autor. Isso é uma discussão que, pelo menos, eu tive com base nisso daí. É que nesse caso a explicação é o próprio trabalho, né? Isso é explicação e de algum modo ocupa o lugar, pelo menos ocupa o lugar da obra. A parte telepática instiga os receptores a uma interpretação subjetiva. Iniciado em si, ele em si já se colocou como cifra, né? Sim. A ciência decifra, a arte cifra, né? A pedagogização da arte é essa. Eu acho que são pontos de Sem dúvida, até Acho que de dá pra que entender, aquilo, né? de que eu tenho que entender aquilo. Ela fala isso na assinatura das coisas, entendeu? A arte, enquanto a ciência decifra, a arte cifra. Quer dizer, está em aberto. Por isso que talvez os juízos reflexionantes, que é o que a gente vai entrar agora, sejam mais relevantes para a arte do que os juízos determinantes. Atualmente, sem dúvida. Porque, afinal de contas, a discussão se é ou não uma obra de arte talvez não contribua tanto para a compreensão ou para a fruição do que o juízo reflexionante que vai... Historicamente também me lembra, né, quer dizer, é originário para mim daquelas duas vertentes do início do século. Picasso com a questão da forma, né, e do chão com a questão da desmaterialização da ideia. E Matisse com a cor, né? Sim, antes disso, tem bastante, mas uma das coisas que acho que eu iria terminar a discussão, embora a gente não tenha terminado, Não quero quero discutir os outros, nada, mas era um pouco isso, né? Acho que, e o meu texto que eu apresentei no primeiro momento da oficina era um pouco esse, de que, de fato, para a crítica de arte, os juízos determinantes passaram a ser cada vez mais irrelevantes, tanto faz se é ou não obra de arte, se encaixa ou não numa norma. A questão é como é possível, que você me perguntava um pouco, né? Então, a partir da onde, a partir do que, né? É a partir do próprio contato com o trabalho e, claro, e com outras informações e com outras camadas que não estão exatamente numa experiência sensorial, fenomenológica, mas podem estar em outras experiências, né, de vivências, experiências de leitura, experiências... E não pretende esgotar nada. Né? Agora, e sem pretensão de dominar completamente pelo discurso aquilo, porque não será dominado. Né? Se é uma postura fenomenológica, é um estado em aberto para estar disponível a um tipo de reação, e não a priori que imediatamente vai hoje em dia, fazer por um exemplo, X, né? você vai fazer uma exposição, é o seguinte, você escreve um projeto do tamanho do bonde, com 300 argumentos, com milhões de coisas, tudo bem, a gente faz, tal, ganha, entra, faz a exposição. Porque você tem uma... Veja bem, a arte, ela não é determinante, mas você tem que fazer um projeto sustentando o que você vai mandar para eles lerem. Tá? Percebe? Para isso ser julgado, mas é só uma coisa, ele pode ser julgado que aquilo não entra, não é porque não entrou que não é arte. Acho que o julgamento que seria mais a questão da qualidade ou da relevância, claro, e não da desqualificação como arte de um objeto. Não, com certeza. Agora, veja bem, se você está num determinado circuito, onde, por exemplo, você tem uma variedade enorme de hibridez na arte, então você tem óleo sobre tela de excelente qualidade,
expressionistas, gente produzindo agora, pichadores que não produzem dentro de um ateliê, mas fora, na rua, algumas coisas horrorosas, outras coisas bonitas, outras coisas que refletem o nosso momento. Quando chegam essas propostas para um júri, para um edital, para tudo mais, e de gente boa, gente que fez parte de coisa boa, que tem nome a zelar, etc, etc e tal, entendeu? Você não sabe mais que tipo de critério, porque quando a obra tem qualidade, seja ela feia ou bonita, ela fala com aquele que a vê. O pessoal nem olha. Eles não se dão ao trabalho de ler um projeto, entendeu? Mas por que você está afirmando isso? Acho que eles não são julgados, é isso? Não, é porque é extremamente complicado dentro das nossas instituições artísticas, dentro dos nossos quadros de instituições que aprovam ou desaprovam projetos de arte, qualquer coisa que tenha a ver com aquilo, entendeu? Você também tem no teu inconsciente para essa arte libertária um fator que já é determinante, o não comprometimento com alguma regra. Então, tudo que vai dentro de uma regra do passado já é absolutamente tirado, botado no lixo mesmo. Aí, quando isso tem repercussão fora do país, aí muda tudo rapidinho. Entendeu? Não estou dizendo, pelo amor de Deus, isso não é pessoal. Claro, não isso é uma questão de pessoal, porque não me identifico com ela que você está falando, como não pega em mim. Não, porque é o que você sente nesses caminhos de arte, entendeu? Tanto para a produção de arte, para, como é que fala? Fomentos de arte do governo, entendeu? Como é que chama quem banca? Não é o patrocínio de arte, entendeu? Quer dizer, então, o que ele fala, eu acho extremamente válido. O que o professor diz, eu não tenho absolutamente nada contra. E nem sou contra um monte de coisas que eu vejo. A questão é essa. O problema é que você não pode negar o que já houve, ou o que está junto com tudo isso. Que é a tendência de negação, entendeu? Que eu acho que só agora eu entendi o que você falou. É muito complicado para os artistas. Se você fala assim, você pinta óleo sobre tela ou faz estilogravura, eu vejo muita estilogravura, vejo muita pintura em bienais, inclusive, em exposições, você em galerias. Você vê muita coisa. Não percebo isso. É um grande artista, super consagrado. Expus com Paulo Castro. Mas eu não tenho essa percepção de que não há espaço para pintura, para gravura. Não, porque quando você entra nesses debates de arte e tudo mais, geralmente o que segue uma certa tradição, ou uma tradição entre aspas, hoje é completamente descartável. Tá bom, vamos ver o seguinte, só para a gente não continuar com esse mecanismo, e depois a gente pode se estender para outros campos, mas você quer fazer só uma pergunta para ela? Eu queria fazer uma pergunta bem rápida, que eu acho que agora eu entendi o que você falou. Você não está dizendo que ali na peça telepática ela não é uma obra de arte. Você está dizendo que o objeto de arte não está ali. Tá, entendi. E para mim, se não tem a coisa, a arte não existe. Ok, vamos discutir os textos reflexivos. Eu sei quem quer ler. Certo? Vamos lá. Começando com dessa ordem aqui, quem não leu. Na verdade, inicialmente, para eu poder pensar um texto reflexivo, eu pensei em alguns critérios que poderiam ser de juízo determinante. Que eu pensei em uma quebra de expectativa questionadora, se haveria ou não. Eu acho que talvez eu pudesse usar esse argumento para dizer da obra. Em uma matéria, se eu for considerar que a obra tem matéria ou não, eu posso negá-la ou afirmá-la. Em algo feito por um artista ou aceito por uma instituição, eu acho que isso também pode ser um argumento.
Porque se eu me deparo numa instituição com uma porta fechada, a instituição está disponibilizando aquele espaço e aquele tempo para que aquele artista apresente aquilo. Ele está ocupando o lugar mesmo não apresentando Ele está nada material. ocupando, né, da forma que ele está ocupando. E aí, se eu levo isso em consideração como juízo determinante, eu também, ou eu nego ou eu afirmo que aquilo é uma obra de arte. Mas o seu texto era reflexionante. Vamos lá. E ou eu afirmo um contexto histórico, cultural e artístico. Que se eu olho ali a data, 1969, arte conceitual, e aí ou eu afirmo ou eu refuto que isso é arte. Dentro do contexto histórico e cultural que a gente, né, domina. Aí eu tentei analisar a frase. O trabalho se propõe por um certo período de tempo, que é durante a exposição, e ele delimita esse período de tempo no texto. Ele usa o texto colocado na porta da galeria como um artifício questionador, mesmo que ele negue esse mesmo artifício. Então não são aplicáveis a linguagem nem a imagem. Ele está negando esse artifício, mas ao mesmo tempo ele está utilizando esse artifício. Ele nega a linguagem, mas essa é a maneira encontrada por ele para dar a conhecer o trabalho. Porque se ele só fechasse a porta da galeria, eu poderia simplesmente chegar lá, a galeria está fechada. Hoje não há, eu volto atrás. Mas quando eu chego na galeria e eu encontro esse texto lá, é diferente de eu chegar e a porta fechada, não, hoje eles não abriram. Não, o texto está ali. Então ele está havendo aí uma diferenciação entre uma galeria simplesmente fechada e uma galeria fechada, porque ela está disponibilizando esse tempo para esse artifício que esse artista propôs. Então, o fato da galeria permanecer fechada nesse caso não é um mal-entendido, é uma proposição. O Robert Barry usa o tentarei como verbo para dizer do seu trabalho descrito como comunicar telepaticamente uma obra. E ele traz com ele a incerteza de alcançar o resultado. O fato de ele usar esse verbo, né? O que, levado em conta que não é comum ou conhecida uma maneira de alcançar uma comunicação telepática, tipo, né? Eu não conheço. Não é comum. Isso concordamos todos, que não é comum. Eu não conheço. Às vezes alguém teve alguma experiência, acho que ele foi o primeiro, e tem como relatar, mas eu pessoalmente não tenho como relatar uma coisa dessa. Ele coloca em dúvida o próprio trabalho ao dizer isso. Então, ele não coloca em dúvida só o fato de que ele vira e fala, eu tentarei. Então, ele já dá incerteza que ele vai alcançar o que ele está falando que vai alcançar. Ele também coloca em dúvida o próprio trabalho dele. Porque ele vira e fala que vai comunicar telepaticamente a obra. Às vezes ele até conseguiu fazer isso com alguém, mas não foi relatado, e eu não tenho condição de falar disso. Também não conheço relatos dos que chegaram até a Então, assim, no que eu vi isso, a única coisa que eu consegui pensar foi o seguinte: ele cria uma ficção para pensar o próprio trabalho. Porque a partir do momento que ele não está descrevendo, ele está criando ficção, porque ele está na linguagem. Ele pode sim negar a linguagem na linguagem, que é o que ele está fazendo. A literatura está aí para provar. Quantos e quantos negaram a linguagem através da linguagem. E aí, né, entra os Barthes no show e o pessoal todo, a camaradagem toda lá, está lá atrás dele. Então ele está usando um artifício que é próprio da linguagem, que é negar a si próprio usando a ficção. O verbal aí tá. O verbal aí está muito claro. E aí ele estaria negando essa própria ficção através da ficção. Então ele cria quase uma cinta de Morbius, né? que é uma coisa que a Lígia faz recortando. Ele faz isso com linguagem. E eu acho que há uma diferença, sim, entre eu chegar numa galeria e ela tá fechada, simplesmente, que já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com vocês, deve ter acontecido. Você chega lá todo numa exposição, você parei o tempo na agenda, estou aqui, paguei passagem, está fechado.
que essa galeria só fica fechada quarta-feira. Você resolveu ir lá quarta-feira. Cada um tem um dia, né? Agora, se você chega lá e tem isso aí, tudo bem, houve, né? Você queria entrar, mas né? Não dá nem pra entrar pra usar o banheiro nem nada, mas tá isso aí, tá assinado, a instituição tá aceitando. Eu acho que aí entra o que você vai pegar como pensamento. Enfim, estou falando. Ok, não, ótimo, legal. Vamos só seguir isso pra gente. Eu só tenho uma palavra-chave, que é suspensão. Né? É uma linguagem, é um verbal que nos causa associações todas, determinado pelo objeto da suspensão. Tudo, né? Algo que te coloca em estado de enigma, né? Uma porta fechada, o próprio enunciado, né? O tentarei, né? Imediatamente também não se desenvolve. Eu acho que é isso. Como que é o teu nome? Luísa, quando você fala da linguagem do artista, do tentarei, eu não tinha me atentado para isso. Mas quando ele fala tentarei não é certeza de resultado. Não. Tentarei é resultado ou não. No tentarei está incluído o não. Ele nega, né? Não, ele não nega. Suspende. Ele afirma a ausência, que é diferente de negar a presença. e na verdade, A não apreensão da peça telepática, a possibilidade dessa não apreensão está prevista Está prevista na tentarei. obra. E portanto, a obra pode... A questão é, será que a obra está no tentar ou está na realização? Na recepção, Na né? recepção. nada me garante que tá lá dentro também tentando. A hipótese dela era essa. Na verdade, isso daí é a peça-chave pra gente. Nada me garante. Não é por nada, Porque aí mas tem a eu na hora que eu vi Não, isso daí, ele- eu ia imaginar ele lá dentro. Mas ele não disse que está tentando na galeria, não está assim, Não, está não tentando, disse. ele pode estar em outro lugar. Tô tentando Mas acabar. aí Ele pode estar em outro lugar, a telepatia é um lugar que pouco importa. Tá fechado. É, então, Ele pode estar na casa dele, Às vezes banheiro. telepatia que sei lá. importa a distância. Eu não conheço telepatia. Mas eu acho que não é telepatia nesse sentido, eu acho que é só no sentido de... Não é telepatia do Eu tô conceito, falando né? publicidade. Então, a gente nem sabe, né? Então, também. Então, mas é esse tipo de você não saber nada por nada, vezes nada, esse reducionismo implode no encontro Vamos consciente. seguir, vai, vamos seguir. Pode ser reducionismo que é o contrário do reducionismo. Implode no consciente. Gente, mas ela tá aqui. É por isso que ele tá fazendo isso. É pra ele É o contrário de reducionista, Vamos seguir, pessoal, porque já são É. 4h35. Você eu quer posso ler o seu ler. texto? Não? Ela escreveu um texto bem legal. Você quer ler? Não, vou ler. Eu não sou conhecedora, né? Eu tô vendo que vocês vão na questão teórica, não. Eu só fui como uma mera leiga que estava a fim de assistir, de ver, de olhar a peça telepática do bem. E eu tentei me reportar aos anos 60 e 69, mas não consegui. Coloquei agora, coloquei assim. A sensação que não comunica, mas realiza arte contemporânea. Uma obra para não ser vista, porém sentida, por ter sido criada por uma concepção da sensação do imaginário do artista Robert Beck. Essa arte pode não ser considerada arte por uns, mas no que tange à contemporaneidade, é uma obra de arte que mexe com o imaginário do ser. Pois uma obra que não se aplica à linguagem nem à imagem causa curiosidade e inquietação. Este é o papel da arte. Legal. No meu entender, né? É isso. Você quer... Alguém quer comentar? Não sei. Isso é legal não é comentário, né, que se faça, né? Mas... Não, ela pediu para eu ler, né? Totalmente, radicalmente contra o que eu falo e tudo, mas eu disse, tá ótimo, tá super bom. Porque ela tem uma sustentação ligada de alguma coisa da contemporaneidade, que para você é importante. Não é? Parece que a definição sobre o que é ou não arte não é uma decisão individual, uma questão da minha experiência com aquele objeto. É uma instância que passa por uma série de outras definições da instituição, da universidade, da crítica, do jornalismo e do mercado, e que acaba, né, redundando. Pouco importa o que eu acho, se aquilo é ou não uma obra de arte, porque não é essa a questão, né? Não, e também não vai fazer nenhuma diferença para o Estatuto de Arte que vai ser dado ou não. O
que você pensa não faz diferença. Mas o que a gente observa é que, assim, no texto, como que chama isso? Marcela. No que a gente observa no texto da Marcela é que, assim, você mesmo assim bate na mesma tecla. Você não há quem cria o objeto é o sujeito. É uma obra criada dentro do sujeito, que é sensação. Então aí, fazendo até uma ligação com o texto da Luísa, é a questão da porta fechada, é a questão da reflexão sobre arte, como foi colocado aqui, acho que pelo Vitor, do contexto, ou seja, mas mesmo assim, voltamos aqui no que a Brenda falou, não há objeto. Você não tem forma. Ou seja, eu posso ter uma ideia, ela pode ter outra, e ele pode ter outra ideia, e aí assim, tipo, e aí? Né, assim, quer dizer, é o que você falou, tudo bem, abre, mas abre assim pra qualquer lado. Você não tem assim nem parâmetro nenhum. Qualquer lado, é isso. Qualquer lado, assim, não, e é isso. Mas isso também pode acontecer frente a uma escultura. Pode. Mas pelo menos toda obra de arte é arte de qualquer lado. Da matéria, não necessariamente a matéria vai te dar um lado. Entende o que eu falo? Porque às vezes você não sabe que matéria é, às vezes a matéria está escamoteada, né? Você não tem... porque tem escultura também que... e aí, que lado que é? É que na verdade, definindo para falar, eu acho que pode abrir para qualquer lado, eu acho que todo resultado vai ser originário da própria obra de arte, querendo o autor dela ou não. A questão da forma, para mim, é que na minha concepção eu nunca cheguei a ter acesso à forma para ter qualquer tipo de reação nela. Entendeu? É a forma visual. Então, para mim isso não consiste, para mim só uma crítica. Mas aí é que eu acho que toda a questão é o que eu admito do que ele está propondo como obra de arte, entendeu? Vocês estão admitindo uma galeria fechada, etc. O que não é o que eu estou admitindo. Eu estou admitindo o que ele se propõe a fazer, que é a tal da telepatia. Só que eu não recebi a telepatia. Se eu não recebi, eu não tenho como fazer. Mas isso, segundo o texto dela, não está incluído nos statements do autor, no Tentarei? Sim, mas se não foi bem sucedida, você vai dar... Mas está lá no Tentarei. É uma possibilidade. Ok, isso é uma proposta. Ele está no direito dele como emissor. É isso que eu queria, essa é a intenção. Ele está no direito dele como emissor, mas é isso, eu não posso falar que uma coisa existe se eu não recebi. Tá, mas não há uma aí experiência. esse receber é que eu fico pensando, sabe? Não, mas em qualquer imagem, eu acho que o que eu vejo é o que me concerne. Sim. Tipo assim, eu Tá, vejo mas ela a imagem quer que me ver. concerne. Mas depois Mas você ela viu quer ver aquilo ali é também. a linguagem pra mim, ela me concerne. Então eu vou pensar na linguagem. Esse vazio, essa falta de, essa carência de sentido que é o que chegou até nós, porque acho que ninguém teve de fato a experiência telepática, até onde eu entendi, não sei, né? Ninguém recebeu, né? Talvez essa ausência não seja o próprio signo, o próprio trabalho, o próprio objeto, né? Esse vazio, na verdade, essa desmaterialização, essa inapreensão, esse invisível, esse intangível, ele é o próprio trabalho. Né? E se você for levar em conta um contexto histórico como isso determinante, você diria isso. Porque, na verdade, a gente está falando de uma obra do passado. Com certeza. Então a gente já tem livro de história sobre isso. Com certeza. Que vai é muito diferente de eu achar isso hoje. Mas as reações não são do passado. Mas a reação é atualizada. Pode falar. Não, eu tô falando, se eu suspendi, se eu tô suspensa, se eu tô no vazio, eu não penso nada. Se eu parei para escrever e pensar, eu tenho que pensar com base em alguma coisa. Se eu não tenho nada para pensar, o resultado do nada é o nada. Não sei. Esse ano estei várias questões e ela falou nada. É o vazio, né? Vazio é signo. Nada. Se eu não recebi nada, eu vou escrever nada. Você fala alguma coisa sobre coisas que você não conhece? Você só fala sobre isso. Vamos seguir aqui, acho que só para você quer ler esse texto? Posso ler. Eu parti do pressuposto que você colocou que eles eram na época muito influenciados pelo Wittgenstein. E eu levei uns 6 a 7 anos estudando Wittgenstein e a questão da falha. E a partir daí que eu construí o meu texto, né? Vamos ver. Tentei uma leitura reflexiva, né? Pela minha própria posição de ser professora de filosofia.
Penso que a citação se segue como comunicação da exposição que abre para um horizonte de reflexão sobre a arte, em que o pensamento, em sua evanescência, se constitui em condição da própria condição do processo criativo, abdicando da linguagem da imagem como expressão e germe, respectivamente, da arte, ao informar que telepaticamente, entre aspas, se comunicará a arte. O autor acredita que o próprio pensar sobre a arte já enuncia a fruição artística, seja mesmo não podendo ser representada, porque esta é inefável, podendo apenas ser vivenciada por processos subjetivos. Assim, a arte não obedece nenhuma proposição, também não criando proposições que possam lhe restringir a uma forma e a um conteúdo. É a minha noção, né? Entendi. Então, a arte, a proposição que é dada, né, é uma proposição que não oferece conteúdo, que nega a própria forma, que nega a forma, o conteúdo, mas admite a vivência artística, porque essa está no campo do inefável. Porque o Wittgenstein, por exemplo, ele acreditava a arte nessa perspectiva, assim como a moral também. Ele dizia que não se podia falar sobre a moral era para ser vivenciada e não dada em proposições, né? Então eu fui nessa linha aí, né? Interessante, legal. Acho que talvez o Robert Perry se aproximasse de fato mais desse tipo de discussão sobre o inefável. Eu percebi mais nessa perspectiva, o telepaticamente com uma ironia, mas também com uma forma de sustentação que possibilita o pensar a arte, né? E que esse próprio pensamento da arte, ela pode presidir do seu conteúdo materializado, né? É assim que eu entendi, né, a proposição dele. Falaram de signo. E eu escrevi um texto junto com o Flávio. A gente ficou debatendo e fez um texto. A gente foi debatendo do outro lado, sem pensar em jargão, porque você falou de signo. E a primeira coisa do signo é que, primeira não, né, mas uma coisa interessante do signo é que o signo traz dentro dele o objeto imediato e o interpretante imediato. Quando ele propõe um não signo como signo, ele está tentando se livrar não só do objeto imediato, como do interpretante imediato. E aí quando você falou do nada, eu falei, pô, mas o nada, caraca, mas o nada é possibilidade, o nada é plenitude da primeridade, né? E a fenomenologia esse ano, quando você entra na primeiridade, você pensa no percepto, e é impossível você dizer que não tem percepto, quer dizer, não tem nada afetando todo o teu aparato perceptivo, porque tem. E aí o nosso texto está aqui. Quer ler? Eu leio, você lê? A obra de arte afeta, propõe uma estese, o fruidor. Ela é parte de uma cadeia que se inicia no momento em que o fruidor decide, aceita um convite e vai à galeria. No momento em que a peça é proposta, o fruidor tem, novamente, uma escolha: interromper ou continuar a cadeia da qual a obra faz parte. O contato direto com a obra é impossível. Ele acontece por mediações perceptivas, no nível cognitivo ou no nível biológico, de forma que, num certo sentido, a obra só existe no universo perceptível e mental do fruidor, e isso vale para qualquer obra. A proposta do artista outorga ao fruidor uma liberdade tal que este se torna incapaz de separar, em seu juízo perceptivo, o que é obra do que não é. Dessa forma, radicaliza-se conceitualmente o processo de construção de significado e o contato com o real. Se a realidade não insiste em impor sua presença, como saber o que é o eu e o que é externo ao eu? Como entrar em contato com o real? Pergunta, né? Bom, gente, feito, né, esse exercício, é uma oficina, uma discussão, acho que mais... Você não respondeu a sua pergunta. A
pergunta que eu fiz. Qual que é a pergunta que eu respondi? Você, pessoalmente, como que você faz? Qual que é seu show? Qual que é o meu show? Chão. Ah, chão. Onde você pisa para poder pensar se aquilo... Não sei, se você pensa em qualidade, você pensa em quê? Eu também confesso que venho de uma tradição de estudos da fenomenologia e também de Merleau-Ponty, e a relação direta é sempre muito importante, né, no contato com a arte. Não penso que pode existir um juízo qualquer que seja que prescinda dessa relação com o objeto, mesmo que o objeto negue a si mesmo, que ele seja ideia, que ele seja um signo vazio, um signo que se negue. Eu acho que eu tento sempre evitar os juízos totalizantes de dizer a arte contemporânea é isso ou aquilo, porque ela é tanta coisa, ela é tão múltipla, ela é tão variante, ela admite tantas possibilidades que qualquer tentativa de abarcar num juízo único, né, contemporâneo inteiro, seria frustrado, é um fracasso. Então, não tem outro jeito senão no contato direto, mas é um pouco aquilo, né, da relação e da experiência. Sem dúvida, né, tem exposições que a gente vai e que de fato aquilo não nos toca, não gera uma experiência significativa a ponto de que eu quero me deter sobre aquilo. Eu passo reto numa obra que talvez não tenha me provocado nada. Em outras eu paro e vou e vou tentar encontrar mais informações. A primeira, né, numa exposição, a etiqueta é o primeiro campo, né? Então é o nome do artista, a data, a técnica, isso já são dados iniciais, mas claro que são muito restritos, são muito, é muito pouco, né? A gente, especialmente em exposições que vão para esse campo mais conceitual, eu ter informações e ler coisas, entender discursos é fundamental, né? Hoje em dia, de fato, é muito frustrante talvez você ir para uma exposição de arte contemporânea se você não tiver um texto de apoio, um texto crítico de apoio, um texto do curador, um texto que faça você pensar. Mas de fato, muitos dos textos aqui ocupam o seu texto, de algum modo são textos que refletem sobre aquilo. Não tem outro jeito senão o próprio pensamento, a reflexão. Dado esse quadro aqui, vocês fizeram textos e cada um foi para um caminho distinto, refletindo sobre o trabalho, e é o tipo de experiência que a gente pode ter. Não tem outro caminho senão juízos reflexionantes. Na verdade, né, esses são os que podem nos levar a algum lugar, né? E é o próprio pensamento, é o próprio retorno sobre si, né? Eu me voltar sobre as minhas próprias percepções, as minhas próprias experiências, as minhas próprias referências e tentar lançar hipóteses. O seu texto, de modo algum, é contrário do dela, embora vocês partam de talvez perspectivas, de teorias, de filosofias distintas, mas um não invalida o outro, né? De que há de fato uma multiplicidade, tal como eu entendo, uma multiplicidade de sentidos possíveis em todos os trabalhos de arte, talvez em todas as experiências no contato com objetos artísticos ou não artísticos. Se isso é ou não artístico, talvez não seja de fato mais importante, né? O juízo determinante não é de fato mais importante, sim a reflexão que ele me causa. Por isso que eu, né, falava agora um pouco, já adiantando a conclusão, que o mais importante são os juízos reflexionantes. Afinal de contas, pouco importa se isso é ou não obra de arte, mas a discussão que a gente teve aqui é o que mais importa, esse debate, essa multiplicidade de possibilidades de compreender aquilo, isso é o mais relevante. Então não tem de onde partir, senão da própria relação com o mundo e do modo como você vai pensar sobre ele. É o único, a crítica é isso, né? A crítica é esse pensamento. E assim, né? só para, né, já que estou aqui, e já que eu vim até São Paulo, estou comendo pão de queijo aqui. Hoje ninguém merece. Né? Aí eu vou te perguntar uma coisa. Se um artista que foi excluído, você virou e falou assim, não, é esse trabalho que não dá para entrar, te pergunta o motivo, você sabe responder? Nem sempre. Nem sempre. Claro que não é uma decisão colegiada, geralmente é raro ser uma decisão única, né? Eu sei que é um projeto, né, que é um convite, mas é uma decisão colegiada. Mas sim, tem argumentos mínimos, né? Só que
assim, é difícil também falar, o argumento é esse, mas assim, ele pode ser tanto no sentido de que o júri achava que não tinha, não fazia, não compunha um conjunto, se o critério for de fato pensar a exposição como relações internas, e ele seria muito dissonante. Isso pode ser uma resposta possível, mas o que eu quero dizer é que a resposta nunca será no sentido determinante de que aquilo não é uma obra de arte. Pode ser que aquilo não estava bom o suficiente, não estava adequado para o que se esperava. De fato, o que mais assusta é isso, né? Essa impossibilidade de um argumento objetivo, né? Porque se deu uma... Mas você entende o que eu estou perguntando? Sim, não tem resposta. A verdade é que não tem resposta objetiva para isso. Às vezes a pessoa manda um quadro, que é muito bom, mas se ela mandasse um trio, vocês aceitariam? Pode ser. Um Pode ser que sim, pode ser que... Exatamente. Como não há um modelo, não há um paradigma, não há nenhuma resposta objetiva para um artista frustrado, né, que não conseguiu, a não ser aquela conjuntura, e que se de fato fossem outros jogadores, seria outra seleção, e talvez ele tivesse entrado, sim. E de fato, né, pelo que eu mostrava aqui no texto inicial, o juízo artístico é o mais subjetivo de todos, e talvez até de que o juiz da escola de samba, o juiz do tribunal, a variação é muito menor, dada a tentativa de ter sempre uma norma. Né? São determinantes, ou se aproximam mais do determinante, enquanto que na obra, nessa escolha, ela é determinante de que entra ou sai, tem que escolher, não tem isso nesse sentido, não é determinante pronto. Né? A questão é que esses critérios, eles são acho que um para cada objeto, né? Cada objeto acaba tendo um critério que ele vai te fornecer. Na verdade é isso, né? Não é um critério para todos, mas um critério para cada um. E aí a relação mas aí nessa relação do critério que cada obra tem para você, determinante, reflexionante ou não, você tem que ter uma certa empatia, uma fruição com a obra. Sem dúvida. Entendeu? Não, eu entendi. Tem que haver essa fruição. E dentro dessa fruição, existe um critério íntimo para você justificá-la. Dentro de uma reflexão. Porque o ser determinante absolutamente não nega a reflexão. Muito pelo contrário. É extremamente responsável por ela. Entendeu? Não, eu entendo O isso. ser determinante, como ele está colocando aqui, que nós vivemos num mundo onde temos que ser mais reflexionantes, eu concordo. Porque você tem uma multiplicidade de ofertas que realmente você entra num mecanismo absolutamente atordoante. Então você tem que ir para a reflexão para determinar alguma coisa. Te requer uma reflexão muito mais cuidadosa e muito mais responsável.